O Tribunal de Justiça suspendeu a lei do IPTU verde em Ribeirão após o Executivo entrar com ação direta de inconstitucionalidade. A proposta dava desconto no imposto de até 12% para os contribuintes que adotassem medidas sustentáveis em casa. O Executivo entrou com ação direta de inconstitucionalidade depois que a Câmara derrubou o decreto do prefeito no dia 10 de janeiro, que suspendia a lei do IPTU verde em Ribeirão. Na ocasião, os vereadores criaram um decreto legislativo para fazer valer a medida. E foi esse documento que o Tribunal de Justiça derrubou agora por meio de liminar. Nesse contexto, o decreto legislativo ele não terá aplicabilidade durante o trâmite do processo. Na sua opinião, o decreto legislativo deve ser mantido? O decreto legislativo vai ao encontro ao interesse coletivo. Então, nesse contexto, deveria sim o senhor prefeito municipal acolher a decisão da sociedade e não ficar nessa quebra de braços, tanto com o legislativo, porque à medida em que eu quebro o braço com o legislativo, eu estou indo contra o interesse da sociedade. A dúvida que fica é que no ano passado o Supremo Tribunal Federal decidiu que a lei do IPTU verde é constitucional. E agora vem o Tribunal de Justiça e dá a entender que não, suspendendo o decreto legislativo por meio de liminar. É o que transparece, mas na realidade é preciso se esclarecer que o Supremo Tribunal Federal ele decidiu sobre a constitucionalidade da lei do IPTU verde, alegando ou decidindo ser amplamente constitucional e, portanto, dentro dos padrões constitucionais. A lei do Imposto Verde prevê desconto de até 12% para os contribuintes que adotarem medidas sustentáveis em casa. Desde que foi aprovada pela Câmara, o Executivo trava uma luta contra a medida. A primeira tentativa foi vetar a proposta, mas a Casa de Leis derrubou o veto. A Prefeitura publicou um decreto para cancelar a lei e ingressou no Tribunal de Justiça com uma ação de inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal se manifestou e decidiu: é constitucional. Mesmo assim, no finalzinho de dezembro, o chefe do Executivo criou outro decreto, alegando que o desconto previsto não poderia ser dado em função da crise econômica do município e conseguiu a suspensão. Os vereadores se uniram e aprovaram um decreto legislativo para revalidar a aplicação do IPTU verde, que agora não está valendo. Por que a Prefeitura insiste tanto em suspender a lei do IPTU verde? Essa é uma questão, eu acho que é uma questão de problema de arrecadação municipal. Se você tiver um volume muito grande, você perde receita, né? Agora, o mais importante dessa questão do IPTU verde é que o prefeito Duarte Nogueira fez uma portaria designando membros para fazer o critério e elaboração de um decreto com critério de aplicação do desconto do IPTU verde. A Prefeitura criou uma comissão de estudos e critérios técnicos para regulamentar caso a lei volte a valer e será coordenada pelo secretário de Meio Ambiente. Por que essa lei já não está pronta? Não, a lei está pronta, mas a lei não é auto-aplicável, porque você pode ter muitas discussões judiciais da forma de critério de aplicação. A partir do instante que você tem um decreto regulamentando quantas árvores você tem que ter, qual o volume de água de chuva que você vai armazenar para utilizar na sua residência, a questão da energia solar, é importante dizer, é para a residência inteira, é para partes da residência, porque você aí sim tem ganhos ambientais significativos fazendo tudo isso. Eu tenho aí a criação dessa comissão como uma tentativa de não querer resolver, porque a rigor, entendo eu que a lei já é para ser devidamente aplicada. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A decisão do Tribunal de Justiça cabe recurso. A Câmara informou que aguarda notificação para tentar cassar a liminar junto à Justiça e fazer valer a lei do IPTU verde.